Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 18 de maio de 2025, horário 13 horas e 18 minutos. Estamos debruçados na identificação através da expulsão e também do confronto do Duda. Duda é o presidente do PCC, o diretor-geral do Comando da Capital, que se encontra na Bolívia, adido militar do Consulado de Burkina Faso, ao qual o atual presidente, líder, capitão em Burkina Faso, à época, aceitou o apoio das Forças Armadas Brasileiras, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a poder ter uma ajuda para poder extrair prospecção de minerais de alto valor para melhorar o seu país, Burkina Faso, que depois de um confronto que custou a vida do presidente, onde no Palácio de Governo ele foi abatido a tiros, o capitão que assumiu a liderança em Burkina Faso aceitou a boa vontade do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil. Mal sabia ele que se tratava do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, narcotraficantes a competir com a Rota da Seda e também a competir com todo o tráfico de 17 países da América do Sul, ou seja, os cartéis mexicanos, que todos eles estão sendo aniquilados, mortos ou levados aos Estados Unidos à prisão perpétua ou à pena capital. Então a limpa que está sendo posicionada pela China e pela Rússia é para estabelecer uma nova rota do tráfico internacional de drogas no território da América do Sul e América Central. Então a China e a Rússia estão competindo entre eles quem vai posicionar uma base militar no México. Se a China coloca uma base militar no México, significa que eles vão ter a Rota da Seda. Se a Rússia coloca uma base militar no México, estabelece que vai ser a liderança da Rússia. E o Brasil, através do Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, e todo o seu staff do governo federal brasileiro, conjuntamente com as Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quiseram se estabelecer em Burkina Faso, na África,
mas eles foram monitorados por escutas nos hotéis onde eles estavam pernoitando. E lá eles têm gravações onde tem um narcotraficante da Europa, sediados pela França. A França é um grande traficante, o Macron. A Alemanha também é um grande traficante. A Inglaterra também é um grande traficante, em que eles se estabeleceram no continente africano há décadas ao tráfico mundial de drogas. Então, eles não deram nenhuma possibilidade para a África ser liberado desta área do tráfico mundial de drogas. Então, este capitão, que hoje é presidente, preside Burkina Faso, perguntou para a boa vontade do Exército do Brasil do porquê que eles querem colocar uma unidade militar brasileira justamente na área onde foi encontrado o minério de alto valor, como se eles estivessem cercando, ou seja, estabelecendo a fronte de dizer, olha, aqui quem vai fazer a prospecção somos nós, e se vocês pretenderem invadir, nós vamos repeli-los a tiros e bombas. Ou seja, o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, estão juntos no narcotráfico mundial, competindo com a Rota da Seda do fentanil da China, ao narcotráfico da Rússia, e eles querem se impor. O Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Moacir, e também o seu staff de ministros, senadores e deputados federais, governadores e prefeitos, em 26 estados e agora em Portugal, porque Portugal saiu da comunidade europeia, se estabelecendo na administração brasileira para o narcotráfico mundial. Então, as provas são irrefutáveis, porque o líder, o capitão que assumiu a liderança de Burkina Faso, entregou para o general em chefe brasileiro, que foi lá com a boa vontade de colocar todo o seu aparato bélico, também aparatos internacionais da China e da Rússia, a defesa da prospecção destes minerais de alto valor, ou seja, tomar Burkina Faso, como fez a França. Então foi detectada toda esta transação em Burkina Faso pelas escutas nos hotéis, em que identificaram o presidente da França, os adidos militares da França, da Alemanha, da Inglaterra e principalmente da Nangreta. Nangreta, porque a Nangreta é a facção do narcotráfico que toma conta da França, da Europa em si. Então todos eles foram identificados. E há muitos anos se encontrava o Tuta, o traficante, presidente do PCC, do Comando da Capital, em liberdade na Bolívia. Ele foi pego de surpresa na Bolívia. Ou seja, alguém entregou ele. E quem entregou ele foi Luiz Inácio Lula da Silva,
vulgo Moacir, conjuntamente com o seu governo federal brasileiro, com o staff do Supremo Tribunal Federal, seu líder, Alexandre de Moraes, narcotraficante terrorista, filho da puta, conjuntamente com todos que compartilham a membresia e o nombramento do PT, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, até o defunto Zavascki, que ele quis entregar todas as provas e foi morto, porque os tributaristas são mortos, porque não querem permitir o sangramento da população brasileira através de impostos, que são crimes contra a população da República Federativa do Brasil. O Brasil não vai para frente por causa destas cobranças de impostos. É um país que é estabelecido através de cobrança de medidas opressivas e imorais, que são impostas pelo Supremo Tribunal Federal, pelas Forças Armadas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e por este governo federal do Brasil, filhos da puta. Então nós estamos debruçados já com a certeza, sabe o que é certeza? De que este governo federal do Brasil, todos eles, vão morrer através dos seus desafetos, porque eles roubaram do narcotráfico, roubaram da Nangreta, máfia internacional localizada na Europa, roubaram da China, do Xi Jinping, conhecido como cachorro louco, roubaram do Putin, do mafioso, o homem que está no governo mais tempo do que o Tsar da Rússia, do imperador da Rússia. Ele vê executivos, ou seja, presidentes entrarem, fazerem o seu mandato, saírem, entrar outro, sair, entrar outro, sair, entrar outro. Dizem que ele é o terceiro, quarto Putin. E todos eles a terem o feudo da rota do narcotráfico. Acontece que o fentanil, ele é agregado em todas as drogas. Ele é agregado na maconha, ele é agregado no crack, ele é agregado no Tilenol, ele é agregado no analgésico para dor de cabeça, porque eles misturam tudo isso nas exportações de medicamentos a serem processados no território da República Federativa do Brasil e no planeta. E tem facilidade de pagamento, vendem a preço abaixo da tabela, e a população inteira do planeta está sendo envenenada, porque está dando crise de respiração. Você passa a ter problemas respiratórios, porque o fentanil, ele te envenena, fazendo com que você não consiga respirar. Então você que fuma drogas sintéticas, que fuma maconha, que fuma, como é que é o nome do outro? O extrato da maconha que eles batem é marrom. São vários. Eles colocam o fentanil, então você se droga e você vai dormir o dia inteiro, pensando que você está cansado. Não. Você está sendo envenenado até chegar o óbito.
Então você passa a ser dependente químico deste fentanil, destes filhos da puta do narcotráfico. E os que vendiam a maconha, que não tinha fentanil, passaram a colocar fentanil, que foram os filhos do El Chapo, que todos eles se entregaram. Se entregou a mulher do El Chapo, se entregaram os filhos para não morrer. Se entregaram para as autoridades americanas, porque lá no México eles seriam mortos, como estão sendo mortos todos. Também os generais, os da aeronáutica e da marinha mexicana, todos narcotraficantes estão sendo mortos, ou seja, eles traficam também. O exército mexicano, por quem está sendo mortos? Estão sendo mortos pelos elite do exército chinês, elite do exército russo. Estão matando todos eles porque eles querem botar as bases no México. E estão querendo e reivindicando o território do México no território americano, dos Estados Unidos da América. E aqui, este filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Moacir, entregou o Tuta, entregou o comando da capital. E quem botaram de frente para dizer, olha, nós estamos tomando a providência, vamos ver se temos possibilidade de mandar avião. Vocês têm possibilidade de mandar aviões recheados de drogas, recheados de dinheiro roubado do Brasil, para a França, para o Japão, para a Norte-Coreia, para a China, porque eles roubaram todo o dinheiro brasileiro. É um grande roubo, processado pela Dataprev, um prédio filha da puta, onde estão os maquinários que procedem a liberar o dinheiro. Então todos que querem se habilitar a ganhar uma percentagem no roubo, qualquer um que queira roubar nas plataformas de apostas, 600 mil janelinhas do Leãozinho, do Tigrinho, eles têm que repassar 70% e ficam com 30%. 70% tem que mandar para o filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva. E se você, bicheiro, não quer entrar nessa dança, você morre. Mesmo que você tenha entrado nas plataformas do Tigrinho, você será morto, porque eles querem tomar 100%. Entenderam? Então, esse Luiz Inácio Lula da Silva, Janja, a família, a prole do Lula, os irmãos, os filhos, tem a marca de Caim, dada pelo narcotráfico mundial. Todos eles estão caçando eles para matá-los, exterminá-los. E também o governo federal brasileiro. Os senadores da Bahia, os deputados da Bahia, os prefeitos da Bahia, os governadores da Bahia, todo mundo está jurando de extermínio pelo narcotráfico. Eles todos quiseram se estabelecer em 9 estados no território da República Federativa do Brasil. Também se estabeleceram nas emissoras de televisão. Pagaram para a TV Globo 19 bilhões, onde o Marinho, o gordo balofo, que nos cansamos de evitar a morte dele, também do irmão, também a morte da Ruth Marinho. Tudo isto projetado pelo narcotráfico e por eles mesmos, através da máfia italiana, em que todos eles colocaram e deram posse ao que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva,
uma grande festa, onde entrou o calça apertada, que foi governador de São Paulo e que agora está com os sócios, o Bill Clinton, o George Bush, o Obama e o Biden, contabilizando quanto já foi pago e se isto não vai ter fim, porque eles alegam, porra, o que está acontecendo? Nós estamos pagando, estamos mandando dinheiro e os caras lá na América do Sul, está todo mundo caindo na África, em Burkina Faso. Então, o presidente de Burkina Faso deu um chute na bunda, falou para o general, aqui está uma cópia, uma única cópia para vocês, porque nós temos várias, uma única cópia da escuta em que você faz o trato com o Macron, viado filha da puta, cheirador, assassino, que está tomando dinheiro dos franceses. Estão fazendo o que fez o Collor. Está tomando dinheiro de todos os bancos, alegando que eles têm que afrontar a Rússia. Mas a própria OTAN falou que não tem componente militar e muito menos de armas, munições para fazer a guerra à Rússia. Entenderam? Então a Europa está à própria sorte. Nós estamos combatendo o Irã, que ele é o mentor intelectual, o que forneceu recursos para que todos esses filhos da puta no planeta se estabelecessem. Porque eles tinham que abrir frente para o contrabando, ou seja, vender o seu petróleo, vender a sua droga nos Estados Unidos, na América do Sul, e receber esse dinheiro. E também dando percentagem, dando 30% para todos os 17 países do narcotráfico, também os 22 da Europa, os países da Europa, para qualquer um que queira vender o petróleo como se fosse betume, ou seja, asfalto, e é petróleo, e você desce a nota fiscal. Então o Brasil já foi alcançado. Então nós agora estamos entrando com a Interpol, com as tropas dos CIOs, tudo especialista em extermínio. E eles colocam, chegaram e perguntaram para o Lula, ô Lula, como é que você coloca o comando da capital, o comando vermelho? Como é que você coloca as 88 facções? Como é que você coloca as 10 superintendentes, ou seja, 10 estados do narcotráfico, que eles exportam as cargas que apreendem nos aeroportos e que revendem de novo para os cartéis do México, para os cartéis da Bolívia, do Peru, do Uruguai, do Paraguai, e eles pagam de novo para serem transportadas de novo para a rota brasileira do narcotráfico. Então a casa caiu, seus filhos da puta. Porque você, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, tua prole, teus irmãos, teus filhos, tá todo mundo metido nessa porra. E vocês colocaram o comando da capital, colocaram o CV, colocaram os meninos que vendem cigarro de palha, maconha sem produtos químicos, aqui colocassem fentanil. Então você vê que a garotada sai para puxar fogo nas festas raves e quando chega
dorme 3 dias, 4 dias, devido a que está envenenado com fentanil. E eles pensam que é o barato. Não, não é o barato. Vão morrer envenenados por fentanil. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, na função corregedor-geral. Todo mundo no Rio de Janeiro, 1822 favelas, me conhecem. E todos os traficantes me conhecem. E sabem que eu não minto. Eles me chamam para dizer: doutor, eu digo, por que você me chamou? Porque tem o governador, o prefeito, o policial federal, o superintendente da Polícia Federal, me dando arrego. Ou seja, eu paguei e ele quer que eu pague de novo, e agora ele está estuprando minha mulher, minhas filhas. E eu digo para ele: se o cargo entra, não tem como sair. Não vem com história depois que você quer tirar a denúncia, que você não quer correr atrás, que esquece que agora está em namoro, está casado, está tudo bem. Impossível! Porque o cargo trabalha sozinho. Eu sou meramente um porta-voz a dar o relatório otorgado pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, a falar no Facebook, só no Facebook. Eu não tenho YouTube, mas eles permitem que os YouTubers transmitam tudo isto e que se beneficiem, porque eu não cobro absolutamente nada, não tenho sociedade com nenhum YouTube. A única coisa que nós fazemos é dar proteção a todo bom ser humano, a proceder a evitar a morte, a extinção da população, porque eles injetam veneno, estão matando crianças, não tem hospital, não tem remédio, e dinheiro tem, porque vocês veem aí bilhões sendo levados para fora, trilhões sendo cobrados da população. E estes filhos da puta alegam que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tem reservas no estrangeiro que eles podem requisitar. Não, não pode. Tá tudo confiscado. O dinheiro das reservas brasileiras foi confiscado, porque é o dinheiro do povo brasileiro. Não é para você, seu filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu, conjuntamente com o teu Senado de filhos da puta, dos teus partidos filhas da puta, dos teus gangsters, dos teus metidos a matador e a puta que o pariu, que se fosse por mim, quero dizer, pelo cargo, estava todo mundo desovado, cheio de buraco, comido pelas formigas, seus filhos da puta. Entenderam? E quem está falando é o cargo, hein? Ou seja, ele está dizendo: nós vamos agir. Vamos começar a matar todos vocês. Entenderam, seus filhos da puta? Então vocês têm que abdicar. Vocês têm que sair fora do Brasil, do planeta, porque está todo mundo querendo matar vocês. Principalmente o presidente de Burkina Faso, que vocês colocaram como adido militar para trabalhar no consulado, ao Tuta. E o Tuta tá puto porque ele é o líder do PCC e que você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu, entregou o cara na Bolívia. Então tu tá morto.
Foi dito para você, tá chovendo bala no Planalto. Aí dizem, não, foi um garoto de 17 anos que invadiu, passou pelo portão. Ele pegou, invadiu o portão, passou por aquelas torres que estavam todas levantadas, foi até lá na garagem do Planalto. E o exército, a força de segurança, dando tiro de sniper em cima dele. Entenderam? Tiro pra caralho. No Planalto. E você diz, não, foi o garoto que surtou. Quantos já surtaram? E invadiram o Planalto, seus filhos da puta. Vocês não vão parar até vocês verem o sangue jorrar? Porque se ele está morto, não tem como depenar ele, virar ele de cabeça para baixo, o Lula e a Janja, colocar ele de cabeça para baixo e dizer, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do Comando Vermelho? Cadê o dinheiro do PCC? Cadê o dinheiro das 88 facções? Que você pediu para você se mostrar milionário na Europa, levou todas as drogas para lá, deu droga de presente, fez uma distribuição, levou todos os teus viciados em droga, para que eles carregassem quilos e quilos de pó. Quando chegou, começou todo mundo a entrar em carros alugados, com bandeira diplomática, a distribuir pó em vários consulados. Você acha que você não está sendo monitorado, seu filho da puta? Você acha que inventou a roda? Que inventou a pólvora? Que inventou o espaguete, seu filho da puta? Você acha que você tem condições de se estabelecer em algum lugar? Tu tá jurado de morte, seu filho da puta! Você e qualquer um que trabalha para você. Então você que está disposto a defender o Lula, fica quieto. Se manda, vai pro interior, fala, só vou aparecer quando esta merda acabar, porque senão tu vai junto com esse filho da puta. Tá entendendo o que eu tô falando? Vai comprar briga desse filho da puta que já morreu e que tá com uma maquiagem do Moacir, que tem vários Lulas, que o Biden esteve aqui no Rio de Janeiro, no MAN, no Museu do MAN, em Botafogo, na praia lá, e aí envenenaram o presidente do Paraguai para pegar o dinheiro da usina de Itaipu. Pegaram o dinheiro da usina de Itaipu, sumiram com o dinheiro e botaram escuta no Chile desse filho da puta, moleque, que também vai ser morto. E que eles pensam de que estão com a bola toda com esse Pepe filha da puta, que não sabe porra nenhuma pra onde fugir. Tá todo mundo jurado de morte. O general mexicano pegou o navio banco que faz os pagamentos para todos os traficantes mexicanos, todo o serviço de inteligência, internet, empresas, no mundo todo.
Está sendo uma devassa. Todo mundo está sendo preso, não está dando publicidade. Aqui no Brasil também. Lojas americanas. Um monte de empresa. Um monte de figurinha do Jet Set. Todo mundo posando de benfeitor. Todo mundo narcotraficante. Juízes. Desembargadores. Bancos. A Febraban, a Firjan. Todo mundo. Estão entendendo, seus filhos da puta? E vocês estão querendo colocar a população brasileira como refém do mau negócio que vocês fizeram com esse ladrão, filha da puta? Que é um cagão. Que tem que dizer que a minha barba é muito bonita e o meu cabelo comprido é ótimo. Porque o cargo, se chegar a saber que você não gosta de mim, tu é óbito. Tu morre, filha da puta, como morreram vários. É só perguntar para quem tem juízo. E tem muitos que viram os caras sendo mortos na cara deles. E que estão proibidos de dizer alguma coisa, porque senão tem o mesmo desfecho. Óbito! Então, vocês vão continuar massacrando o povo brasileiro? Vão querer matar todos os bicheiros? Seus filhos da puta! Se meteram com o jogo do bicho? Aí você se fudeu, filha da puta! Aí você colocou a tua sentença de morte. Porque pro jogo do bicho não tem milícia, não tem comando da capital, não tem 88 facções, não tem exército, não tem marinha, não tem porra nenhuma. A gente afronta o bicho. E acaba com todos vocês, seus filhos da puta. Mas não manda recado. Bicheiro não manda recado. Vai e faz. Entendeu? Tô sendo claro. Então a casa caiu. E as autoridades estão aqui. Que não são polícia. Estão aqui para dar tiro, bomba, míssel. Vai lá, mata todo mundo. Quem tiver em pé. Sem reféns. Mata todo mundo. E aqui esse filho de uma puta, conjuntamente com esse governo federal brasileiro, de senadores, de superintendentes de polícia federal, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, prende gente inocente, utilizando como refém. Tu pensa que tu não vai morrer, filha da puta? Porque tu é do Ministério Público, tu é Polícia Federal, tu é Polícia Civil, tu é Polícia Militar, tu é bombeiro, tu é miliciano, tu é ladrão. Tu acha que tu não vai morrer? Basta saber. Basta ele ver que você está com um cordãozinho de ouro, que ele manda cercear você, pegar teus pontos, manda matar todo mundo e bota outro no teu lugar. Entendeu, otário? Tô sendo claro?
Então agora a porta fechou. Tá tudo cercado. E já estão os CEOs no Brasil. E vamos proceder. Não tem essa de só afastar o Lula e o Alckmin, que ele tem fotografias com todos os terroristas. O cara chega e fala: quem é que vai sentar na minha direita? Quem é que vai sentar na minha esquerda? Não, a gente já fez trato com o cara jurou pela própria vida, fez contato com o capeta, com o diabo, como diz a Dilma, fez trato com o capeta e tá tudo safo. Ele não vai te dedurar. Morreram todos, só sobrou o Alckmin. Aí todo mundo se pergunta: por que morreu todo mundo e o Alckmin ainda está vivo? Por que estão acabando com todos os ayatolás? Lá no Catar, chegou um cara do turbante e falou que tem uma guerra jihad contra Israel. E que pensou de que ele podia intimidar utilizando o nome do Catar. Pois você aí no Irã, a tua cabeça vai ser decepada. Tu vai incompleto para o julgamento com Allahu Akbar. Tá entendendo o que eu estou falando? Estou sendo claro. E conforme determinação, preciso da ajuda de vocês. Eu recebi R$80. Mas eu tenho que comer. E tenho que pagar o telefone, a internet, meu Pix, porque eu estou trabalhando para vocês de graça. Se puderem me ajudar, eu agradeço, como todos que têm me ajudado a sobreviver. Meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência também, CPF, 510-466-447-34. Banco, Mercado Pago. Que o senhor Arruxo, Arrome, Arruxheim, Yahoo, proteja todos nós, porque nós sabemos quem são. É o Supremo Tribunal Federal, é o Planalto, e é o Congresso, e são os palácios de governo, e são os palácios de justiça, e são as forças que praticam atendê-los, policiais federais, policiais civis, policiais militares, milícias, todo mundo é arquivo morto do narcotráfico internacional. Entregaram a Nangreta, entregaram tudo, toda a estrutura, foi tudo pra puta que o pariu. O que era um paraíso quando chegou esse plágio, Luiz Inácio Lula da Silva, Moacir e a puta que te pariu, e o governo federal brasileiro fudeu com o planeta. Não tem mais ninguém se divertindo, não tem mais se distraindo ninguém, porque entrou esse filho da puta com essa boca enorme, querendo tomar tudo. Então tu tá morto, seu filho da puta. Quem estiver usando essa tua cara de filho da puta, você, tua família, tua parentela. E é melhor entregar o dinheiro, hein? Entrega todo o teu dinheiro.
Ouviram, familiares do Lula? Entrega tudo! Porque não vai sobrar nada! Seus filhos da puta! Maiores informações entraremos em contato. E senhor presidente de Burkina Faso, o senhor fez muito bem em botar esse general filha da puta do exército que queria tomar o seu país, as suas riquezas e continuar e usar o seu território para o tráfico internacional de drogas. Fez muito bem. Não está sozinho. Viralize isto. Atenção, atenção, Brasil! Atenção, atenção, todos os patriotas! Atenção, atenção, todas as pessoas do bem! Quem vos fala, Mestre Dinho! Atenção, patriotas! Patriotas do Brasil e todos os patriotas de todos os países que fazem parte do bem! Atenção! Nós acabamos de assistir A Voz da Verdade do juiz Oscar Aníbal Chapano contra organizações criminosas do Foro de São Paulo e etc, etc. O tema dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Atenção, Brasil! Atenção, patriotas! O tema é o juiz Oscar Aníbal Chapano denuncia com provas todas as organizações criminosas dentro do sistema político do Brasil e do planeta. Atenção! E muito atenção! Todos esses criminosos de todas essas organizações irão para o Chilindró. É o lugar do Chilindró. Não é isso que fala? O Chilindró, que é o lugar de todos vocês criminosos. Atenção, juiz Oscar Aníbal Chapano. Atenção, Bolsonaro. Atenção, Trump. São 3 homens valentes do planeta. A seguir vamos assistir todas as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano passou para o mestre Dinho. A seguir, hoje dia 18 de maio do ano de 2025. Eu quero aqui falar um assunto de grande relevância. Vocês poderão observar que o juiz Oscar Aníbal Chapano, ele não recebe da Justiça Internacional nenhum valor pelo trabalho dele. Esse trabalho dele é uma questão que nunca achou para fazer o papel do juiz Oscar Aníbal Chapano. Ele está fazendo um excelente trabalho dentro do Brasil e dentro de todos os outros países. É um homem da voz da verdade. Portanto, a seguir, as matérias. A Lula lo agarraron y lo pusieron preso por un departamento de 3 ambientes. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene en el Vaticano Lula? Lula Silva, ya te digo. Y también queremos saber en el tema de Correa, Rafael Correa, que está involucrado. Correa justo tiene 193 millones, con cuenta 001-345-761. Que la debe estar gastando en este momento para desestabilizar su país. El dinero se llama Pasca Limitada, la empresa.
de Correa. Y de Lula, Bachelet tiene 206 millones. Lula da Silva, 249 millones. Y 00132495 da Silva, 249 millones. Y 0013249553-C. -C es clasificación de cuenta nueva. Nos últimos dias, a Guiana denunciou 3 ataques armados contra seus soldados na fronteira com a Venezuela. A tensão aumentou de forma alarmante e o nome de Nicolás Maduro voltou ao centro das atenções, desafiando decisões da justiça internacional e empurrando a América do Sul para um novo nível de instabilidade. O mais assustador, o Brasil está no meio dessa história. Enquanto estamos preocupados com os problemas do dia a dia, decisões geopolíticas estão sendo tomadas ao nosso redor. E o silêncio das autoridades brasileiras pode ter um preço alto. A região de Essequibo, rica em petróleo, gás e minerais, sempre foi disputada entre a Venezuela e a Guiana. Mas nas últimas semanas, esse conflito histórico ganhou um novo e perigoso capítulo. Segundo o governo guianense, 3 ataques armados ocorreram no rio Cuyuni, área de difícil acesso na fronteira oeste do país. Os agressores, civis armados vindos do lado venezuelano do curso d'água, que cruzaram ilegalmente a fronteira e atacaram militares da Guiana. Foram relatados 3 ataques distintos em menos de 24 horas. Essas ações acenderam o alerta máximo no país. O presidente da Guiana, Irfaan Ali, foi direto. Os ataques são uma violação clara do território soberano guianense. E pior, ocorreram mesmo após a Corte Internacional de Justiça ordenar que a Venezuela não interfira na administração de Essequibo. A resposta de Maduro? Silêncio. Maduro não reconhece a legitimidade da corte e já anunciou que pretende realizar eleições no território contestado, desafiando abertamente o direito internacional. Essequibo representa mais de 70% do território atual da Guiana. É como se, de repente, um país vizinho decidisse tomar a maior parte do seu mapa, pela força. O que está em jogo vai além de fronteiras. É uma questão de soberania, de poder e de controle sobre recursos valiosos. Com a presença militar sendo reforçada de ambos os lados, o risco de uma escalada é real. E a América do Sul, até então longe de conflitos armados diretos, pode estar à beira de uma nova era de confrontos. Mas o que Maduro realmente quer com essa provocação? A resposta pode estar na velha tática de distrair o povo quando tudo vai mal por dentro. A Venezuela enfrenta uma crise humanitária prolongada, inflação fora de controle e escassez de bens básicos. A popularidade de Maduro despenca. Então, o que ele faz? Cria um inimigo externo. Ao reivindicar Essequibo e militarizar a fronteira, Maduro reacende o sentimento nacionalista. Ele se apresenta como o líder que vai recuperar territórios históricos, mesmo que isso signifique violar tratados internacionais e provocar um conflito armado. Mas não se trata apenas de política interna. Essequibo é uma região rica em petróleo e outros recursos naturais estratégicos. Empresas internacionais já operam na área com concessões feitas pela Guiana. Se Maduro assumir o controle, não só desestabiliza economicamente seu vizinho, como também coloca as mãos em reservas que podem sustentar o regime por décadas. E mais, ao desafiar a Corte Internacional de Justiça, Maduro envia um recado claro ao mundo. Ele não está disposto a negociar.
Está testando os limites, está observando quem reage, quem se cala e quem se alinha com ele. Esse tipo de comportamento não é novidade. Regimes autoritários, quando pressionados internamente, tendem a criar tensões externas como válvula de escape. O problema é que, neste caso, a fronteira não está longe. Ela é ali, na porta do Brasil. Se Maduro continuar avançando, o conflito pode ultrapassar o rio Cuyuni. E a instabilidade política e militar vai respingar não só na Guiana, mas também em toda a região amazônica, inclusive no Brasil. A essa altura, você já percebeu que o conflito entre Venezuela e Guiana está em ebulição. Mas onde entra o Brasil nessa história? Geograficamente, o Brasil faz fronteira tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Roraima é o estado que está no epicentro da tensão. Qualquer escalada militar ali na região de Essequibo pode ter reflexos diretos no território brasileiro, seja pelo aumento da presença militar estrangeira, pela pressão migratória ou até mesmo por incidentes armados próximos à fronteira. Só que o problema vai além da geografia. O silêncio do governo brasileiro diante dessa crise tem chamado a atenção. Até agora, não houve uma nota firme de condenação aos ataques denunciados pela Guiana, nenhuma declaração contundente cobrando explicações de Maduro, nenhum gesto real de apoio à estabilidade da região. E isso levanta uma pergunta: por que o Brasil está tão calado? Será medo de confrontar um aliado ideológico, estratégia diplomática ou conivência com algo maior? Essa ausência de posicionamento pode sair muito caro. Em diplomacia, quem não fala, consente, e o mundo observa. Se a Venezuela intensificar os ataques ou tentar invadir oficialmente o território guianense, o Brasil será cobrado a se posicionar. E há um fator que poucos estão falando. A região amazônica como um todo pode entrar em estado de alerta. Guiana e Suriname reforçam a vigilância. As Forças Armadas brasileiras acompanham em silêncio. Mas não é só o risco de guerra que preocupa. Existe também o impacto econômico e a imagem do Brasil como parceiro internacional. Em um mundo onde as alianças mudam com rapidez, parecer passivo diante de uma violação de soberania pode abalar nossa credibilidade perante os Estados Unidos e a União Europeia. Pior, pode nos colocar como país instável, incapaz de liderar na América do Sul. E antes que você pense que o Brasil está sendo apenas um espectador nessa crise, saiba que essa omissão pode ter conexão direta com um esquema muito maior. Um esquema bilionário que está em andamento, envolvendo o nome do Brasil em operações ilegais de petróleo. Enquanto o mundo se preocupa com tanques, fuzis e drones, há uma guerra silenciosa acontecendo nos bastidores, e o Brasil está sendo uma peça-chave. No vídeo anterior do canal, mostramos como o governo de Maduro tem burlado as sanções dos Estados Unidos por meio de um esquema bilionário de fraude no comércio internacional de petróleo. E adivinha qual país está sendo usado como fachada? O Brasil. Navios petroleiros partem da Venezuela, desligam seus sinais de rastreamento e reaparecem em alto mar com bandeiras brasileiras. Os documentos são forjados. As notas fiscais indicam que o petróleo é brasileiro. E com isso, o produto chega limpo à China e a outros destinos, escapando das sanções. E por que isso importa agora? Porque o mesmo silêncio do governo brasileiro que permite esse tipo de operação ilegal é o silêncio que se repete diante do conflito na Guiana. Um silêncio conveniente, um silêncio perigoso. Enquanto a Venezuela lucra bilhões com petróleo rebatizado como brasileiro, o nosso país arrisca a própria imagem internacional e agora, talvez até a própria segurança nacional. E é por isso que você precisa assistir ao vídeo anterior. Lá, eu te mostro todos os detalhes de como esse esquema funciona, quem são os envolvidos e o que está em jogo. Enquanto o mundo finge que não vê, a Venezuela avança.
Maduro desafia a Corte Internacional de Justiça, promove ataques na fronteira, tenta anexar um território soberano e, ao mesmo tempo, lucra bilhões burlando sanções com o nome do Brasil estampado nos documentos falsos de petróleo. O silêncio do governo brasileiro não é apenas preocupante, é revelador. Revelador de uma postura passiva, vulnerável, talvez até cúmplice. O que está acontecendo agora em Essequibo é um teste. Um teste para saber até onde Maduro pode ir sem encontrar resistência. E se o Brasil continuar calado, ele pode ser o próximo a ser usado, ou pressionado, nesse jogo geopolítico. Estamos diante de uma combinação explosiva, fronteira instável, petróleo ilegal circulando, instituições internacionais sendo ignoradas e a imagem do Brasil sendo usada e manchada sem reação alguma. E a grande imprensa? Em silêncio. Mas aqui a gente expõe o que os outros não querem mostrar. Se você quer entender o que está por trás desse silêncio estratégico e como o nome do Brasil entrou num dos maiores esquemas de fraude de petróleo da atualidade, assista agora mesmo ao vídeo anterior. O link está na descrição e no comentário fixado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber a verdade. Deixe seu comentário aqui embaixo. O Brasil está sendo enganado. Ou está fingindo que não vê? Obrigado por assistir e até o próximo episódio do canal Pauta Militar. Durante uma madrugada tensa em Ouagadougou, mensagens começaram a se espalhar como pólvora. Ibrahim Traoré foi morto em um ataque silencioso. O boato foi tão convincente que até oficiais do alto escalão hesitaram antes de desmenti-lo. Mas por trás desse rumor havia algo muito mais sinistro. Documentos sumiram, generais desapareceram, e uma rede de traição foi descoberta bem no coração do comando militar. Enquanto a África segurava o fôlego, uma reviravolta inacreditável revelou que o próprio Traoré já sabia de tudo e estava prestes a agir. O que ele fez a seguir não apenas chocou seus inimigos, como selou o destino de quem ousou traí-lo. Em uma tarde abafada de maio, no coração da capital Ouagadougou, o capitão Ibrahim Traoré caminhava em silêncio pelos corredores da sede do Estado-Maior. Seus passos ecoavam entre os arcos coloniais e os olhares tensos dos soldados de guarda. Ninguém ousava falar. Todos sentiam que algo sombrio pairava no ar. Na noite anterior, rumores começaram a circular. Primeiro, em grupos fechados de WhatsApp. Depois, nos mercados, nos táxis e, por fim, nos jornais estrangeiros. Ibrahim Traoré morto em atentado durante reunião secreta com aliados russos. O país mergulhou num frenesi. Famílias se trancaram em casa. Emissoras interromperam a programação. E o que parecia um boato ganhou força com o silêncio oficial. O povo ficou sem resposta. A juventude revolucionária, que via em Traoré um símbolo de resistência contra o neocolonialismo, se recusava a acreditar. Mas a verdade era ainda mais complexa e mais perigosa. Documentos confidenciais haviam desaparecido. 2 coronéis próximos a Traoré não atendiam mais chamadas. E dentro do bunker presidencial, alguém observava cada movimento com atenção. Naquela tarde abafada, Ibrahim sabia que estava cercado, não por inimigos declarados, mas por traidores de uniforme. E o que ele descobrira naquela manhã poderia abalar todo o continente. Se você também quer a verdade sobre essa conspiração, se inscreve agora no canal. A revelação que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Naquela mesma noite, enquanto a cidade se contorcia em medo e teorias, Ibrahim Traoré convocou apenas 3 homens. Nenhum general, nenhum ministro. Apenas antigos companheiros da resistência de Caia, homens que haviam lutado com ele muito antes dos palácios e das câmeras. O encontro ocorreu no porão de um hospital abandonado no setor de Tampuí, onde apenas o som de ratos e goteiras testemunhava a conversa. Ali, com uma lanterna sobre mapas e documentos sujos de terra, Ibrahim revelou o que descobrira. Escutas, plantadas no gabinete, ordens falsas assinadas em seu nome.
transferências suspeitas de armamento para a região de Fadaningurma. Tudo indicava uma tentativa de golpe meticulosa. Um golpe que só falhara porque um informante, de dentro do círculo dos conspiradores, havia deixado uma pista no lugar certo. Eles queriam me enterrar sem barulho, disse ele, com a voz firme, mas eu estou mais vivo do que nunca. Naquela madrugada, seu plano começou. Ele fingiria estar morto. O boato cresceria. E então, enquanto seus inimigos comemorassem no escuro, ele os desmascararia diante do povo, um por um. 3 dias depois, os principais canais da África Ocidental exibiam imagens de um funeral militar secreto. Um caixão coberto com a bandeira de Burkina Faso, carregado por soldados silenciosos. Nenhum corpo foi mostrado. Nenhuma confirmação oficial. E o país inteiro mergulhou em um silêncio perplexo. Enquanto isso, em uma antiga base aérea desativada nos arredores de Bobo Dioulasso, Ibrahim assistia à transmissão de braços cruzados. Ao seu lado, um laptop aberto exibia transmissões de rádio militar codificadas. Seus inimigos haviam mordido a isca. Naquela mesma noite, generais que planejavam tomar o poder se reuniriam em segredo, certos de que a cadeira do capitão estava finalmente vazia. Mas, ao entrarem na sala, viram o impossível Ibrahim Traoré, fardado, em pé diante deles com um olhar que parecia atravessar a alma. O inimigo nunca esteve nas fronteiras, ele sempre esteve aqui dentro. O silêncio caiu como pedra. Alguns tentaram fugir, outros choraram. Mas o que veio depois foi ainda mais poderoso. Uma transmissão ao vivo para todo o país. A traição foi revelada. Nomes foram expostos. E o povo que por dias chorava uma perda, explodiu em júbilo. Na manhã seguinte à revelação, o país amanheceu diferente. Nas ruas de Ouagadougou, o silêncio deu lugar a tambores e cânticos. Jovens marchavam com cartazes improvisados. Traoré vive. A verdade venceu a traição. Mulheres dançavam nos mercados, crianças corriam com bandeiras. E homens, muitos deles ex-combatentes, batiam no peito em sinal de honra. A cidade pulsava como se tivesse renascido. Mas não era só celebração. A verdade ecoava em cada rádio comunitária, em cada megafone. Os nomes dos conspiradores, homens antes reverenciados, agora eram sinônimo de vergonha. Coronel Yameogo, General Sibiri e outros 5 altos oficiais foram detidos e exibidos em cadeia nacional. Suas confissões, obtidas sem tortura, mostraram o quanto estavam enraizados nos interesses externos. A mídia internacional tentou suavizar. Alguns sugeriram que tudo não passava de teatro político. Mas ninguém conseguiu apagar a imagem de Traoré, de punho fechado, dizendo: Burkina Faso não será quintal de ninguém. Para muitos jovens africanos, ele se tornava mais que um líder. Virava símbolo. E cada gesto seu, cada silêncio, agora carregava o peso de uma nova esperança. Enquanto o povo comemorava, Ibrahim recuava. Não por medo, mas para observar. A conspiração que tentara matá-lo não começou em Ouagadougou, e ele sabia disso. Tudo levava a uma sala discreta na embaixada de um país europeu, onde diplomatas e empresários discutiam o futuro das minas de ouro e lítio de Burkina Faso como se fossem donos. Traoré já desconfiava havia meses. Documentos capturados em pendrives dos traidores agora revelavam detalhes de encontros secretos em hotéis de Accra, transferências bancárias para contas em Abidjan e até planos de evacuação em caso de falha. O golpe era parte de algo maior. A tentativa de recolonização silenciosa da África pelo capital externo e seus aliados internos. A fúria silenciosa de Ibrahim crescia a cada leitura. Mas ele não gritou. Ele planejou. Convocou reuniões discretas, com líderes tribais, jovens militantes e jornalistas corajosos. Disse apenas: agora vocês sabem o que eles temem. E deixou a verdade circular por si só. O novo capítulo da luta não seria travado com armas, mas com ideias, memórias e coragem. Dias após a revelação, a chama que começou em Burkina Faso atravessou fronteiras. Em Bamako, jovens saíram às ruas com faixas de apoio. Em Conakry,
Grafites de Ibrahim Traoré surgiram em muros abandonados. Em Niamey, rappers lançaram músicas denunciando o controle estrangeiro sobre os recursos africanos. O continente vibrava com uma energia inédita, não de guerra, mas de despertar. Os inimigos tentaram reagir. Veículos de comunicação ligados ao Ocidente divulgaram reportagens duvidando da legitimidade do governo de Traoré. Tentaram pintar o movimento como populismo perigoso. Mas algo havia mudado, e eles não sabiam como conter. Traoré, por sua vez, recusava entrevistas formais. Em vez disso, sentava-se com jovens agricultores em Combiciri, caminhava com pastores em Gorongorom, escutava mães em Tenkodogo. Sua presença silenciosa era um ato de liderança. Não precisava dizer que estava no comando. Todos sabiam. Cada gesto dele virava símbolo. Cada silêncio, um desafio. A África não via apenas um presidente, via um reflexo de si mesma. Mas toda luz atrai sombra. Quando tudo parecia caminhar para a estabilidade, um ataque coordenado atingiu 3 pontos estratégicos do país: uma base militar em Tenkodogo, uma rádio comunitária em Kudugu e um centro de armazenamento de bunchetis, grãos em Ziniaré. O caos voltou dessa vez com precisão cirúrgica. Foram 48 horas de pânico. A população se viu entre tiros, cortes de comunicação e ameaças veladas. Mas algo surpreendente aconteceu. Não foi o exército que reagiu primeiro, foram os próprios cidadãos. Jovens desarmados criaram barreiras com pneus e pedaços de ferro. Mulheres gritavam alertas em megafones. Rádios piratas voltaram ao ar, transmitindo mensagens de união e resistência. Ibrahim, ao saber dos ataques, recusou-se a fugir. Se querem me derrubar, terão que vir até mim, e verão que não estou só. E ele estava certo. Na noite seguinte, os 3 grupos invasores foram capturados. 2 deles, para espanto geral, falavam francês fluente e portavam equipamentos estrangeiros. O golpe não era só interno, era uma operação articulada, estrangeira, e agora escancarada. A prisão dos atacantes estrangeiros provocou uma onda de comoção mundial. Canais internacionais tentaram minimizar os fatos, mas as provas eram irrefutáveis. Vídeos dos interrogatórios, divulgados por jornalistas independentes, mostravam mapas, senhas de satélites e ligações com consultores de segurança em Paris e Bruxelas. Traoré, mais uma vez, evitou o caminho da vingança. Em rede nacional, convocou um tribunal público transmitido ao vivo. Quem tentou matar a verdade terá que encarar o olhar do povo, disse ele. E assim, numa arena improvisada na Praça da Revolução, os acusados foram ouvidos. Houve silêncio, choro, desespero. Mas também houve dignidade. O povo não linchou, não queimou, apenas ouviu. E isso doeu mais que qualquer punição. O julgamento se tornou símbolo de uma nova era. Não de submissão, mas de justiça. E no fim, quando os traidores foram condenados a trabalhos públicos e confisco de bens, em vez da morte, o mundo parou. Pela primeira vez, uma nação africana enfrentava seu inimigo com sabedoria ancestral e coragem moderna. Semanas depois do julgamento, Burkina Faso adotou um novo símbolo em sua bandeira nacional. Um sol nascente entre as mãos de uma criança. É o nascimento de um novo tempo, disse Traoré ao apresentá-la. A cerimônia foi simples, com tambores ancestrais e a leitura de um poema escrito por uma adolescente da periferia de Ouagadougou. Mais do que um ato político, era uma cura coletiva. As escolas passaram a ensinar a história da conspiração não como ferida, mas como lição. Os nomes dos traidores viraram notas de rodapé. Os nomes dos resistentes, capítulos. Traoré continuou a governar, mas com menos discursos e mais presença. Ele não quis estátuas, nem títulos. Quem serve não precisa ser exaltado, apenas lembrado, dizia. E ele foi. Em músicas, em filmes, em muros pintados por crianças. O capitão que fingiu estar morto para revelar quem estava vivo por dentro tornou-se o herói invisível de um povo que descobriu sua própria força. Na quietude de uma noite estrelada em Caia, longe dos palácios e câmeras, Ibrahim Traoré sentou-se sozinho ao lado de uma fogueira.
Crianças brincavam ao fundo, mulheres cantavam ao redor de panelas de ferro e os anciãos contavam histórias de tempos antigos. Ninguém o tratava como presidente. Ali ele era apenas o filho de Assimi, o menino que voltara para casa. Ele observava em silêncio, com os olhos úmidos não de dor, mas de gratidão. Tudo o que fizera, fingir a própria morte, enfrentar traições, desmascarar interesses globais, não fora por glória, fora por isso, por esse som de tambores, por essa paz suada, por essa África viva. Nas semanas seguintes, mensagens chegavam de todo o continente. Jovens da Nigéria, Congo, Senegal e Moçambique enviavam vídeos, com os rostos pintados com o símbolo do novo sol. Cartas, canções e até pedidos de conselhos. Ele havia se tornado o que jamais buscou ser, inspiração. E assim, sem avisar, ele sumiu por semanas. Quando voltou, trouxe ideias novas, planos comunitários, alianças entre povos. O homem que fingiu morrer, agora fazia nascer algo maior, um sonho coletivo de libertação. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa história te tocou, compartilhe. E me conta nos comentários, você também viu quem são os verdadeiros inimigos? Escreve aí. Eu enxerguei no silêncio. Para mostrar que você faz parte dessa nova África que desperta. E claro, se inscreva no canal, porque ainda tem muita verdade para revelar. Vamos lá, Brasil, vendas de sentenças aqui é o assunto deste domingo. Eu já peço que você fique até o finalzinho aí, por gentileza. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação aqui no canal, direto no assunto, porque é urgente o que nós temos aqui a revelar para vocês. Não saia daí. Gente, vem à tona agora aqui neste domingão a notícia quente. Escute aí. Conduzida pelo magistrado Cristiano Zanin, a mega operação da Polícia Federal, que virou um verdadeiro pé na porta sobre o escândalo de corrupção envolvendo venda de decisões judiciais, gente. Sim, vai mudar de patamar com a prisão do empresário Diego Cavalcante, tido pela inteligência da Polícia Federal como um dos grandes operadores do esquema descoberto a partir dos negócios do lobista Anderson Gonçalves. E o que você não sabe, que nós temos aqui a revelar agora para vocês, com exclusividade aqui no canal, direto no assunto com o jornalista Fábio Alvarenga, vai arrepiar até a última ponta do seu cabelo. Escute só, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Fux e André Mendonça, estão ao lado para que Zanin coloque o alto escalão do judiciário corrupto no chilindró. Isso é ou não é um movimento importantíssimo para nós brasileiros que lutamos há anos por um Brasil melhor e sem corrupção? Com certeza você já deve aí ter informações vindas até você de que o Zanin não vai perdoar mesmo. Olha só, segundo fontes neste domingo, segundo fontes do caso Cavalcante, gente, foi preso por obstrução de justiça, tentando atrapalhar aí tudo, depois de ser alvo inclusive de mandados de busca e também sumir com o próprio celular um arquivo valioso de suas relações financeiras com parentes de magistrados. É a bomba que explode na mesa da Polícia Federal nessa nova fase. São as conexões de Cavalcante, sim, no mundo jurídico, aliás, que tornaram o empresário um alvo importante para investigadores da Polícia Federal que querem, a mando do Dr. Zanin e apoio também de outros ministros do Supremo, como
André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Fux, que tem sido aí ambos os baluartes dessa reviravolta dentro do judiciário, o apoio para prender o resto aí desse alto escalão. Se decidir delatar, diz o interlocutor da investigação, Cavalcante poderá então comprovar com extratos remessas a um grande contingente de familiares de autoridades que atuam na árbitra dos tribunais, detalhando inclusive a natureza dos serviços prestados. Ou seja, gente, mais um escândalo vindo aí com apoio de delação, com investigação da Polícia Federal, que vai fazer, na minha opinião, sim, uma verdadeira faxina dentro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, porque a justiça ela precisa ser limpa, ela precisa ser imparcial, ela não pode participar desses esquemas de corrupção, como alega o Zanin em seu despacho. E olha, nós até falamos aqui em outrora para vocês, alguns dias atrás, que a Polícia Federal havia, gente, sim, requerido do magistrado Zanin mais 60 dias, exatamente 60 dias, para poder pegar os extratos, pegar o celular que sumiram com ele, pegar aí essas manipulações de acordos que foram feitas em vendas de sentenças, exatamente para poder, em um efeito cascata lá em cima, chegar no menor aqui embaixo. Então, parabéns ao magistrado Zanin, parabéns ao magistrado André Mendonça, que não tem sido diferente em outras decisões dentro do Supremo Tribunal Federal. Parabéns ao ministro Fux, que tem sido, sim, o ministro de carreira que tem colocado ali o ponto de equilíbrio em outros julgamentos. Então, o que o povo brasileiro espera do Supremo Tribunal Federal é exatamente isso, que ele seja o ponto de equilíbrio, que ele seja, gente, essa lança para poder aí derrubar todos esses que tentam levar a nossa justiça, a nossa querida justiça ao buraco. Ou seja, tem que dar carta branca sim para a Polícia Federal, até é difícil de falar aqui na emoção, no calor, porque a gente ainda segura para não falar muita coisa aqui que nós queríamos falar. Tem que dar os parabéns para a Polícia Federal, que tem feito aí um trabalho de excelência no combate à corrupção, e a verdade, gente, ela virá. Ela vai vir, e todos aqueles que quiseram afundar a nossa justiça pagarão o mais alto preço com a finalização aí do serviço da inteligência da Polícia Federal, que deve sim, gente, colocar aí a maioria do alto escalão corrupto no chilindró. Ou seja, para finalizar aqui, conduzida então essa fase pelo magistrado Cristiano Zanin, a investigação da inteligência da Polícia Federal sobre esse escândalo de corrupção envolvendo venda de sentença, decisão judicial, vai mudar de figura, vai mudar de patamar com a prisão do empresário Diego Cavalcante, tido pela inteligência da PF como um dos grandes financiadores, operadores do esquemão descoberto a partir dos negócios do lobista Anderson Gonçalves. Ou seja, a casa agora caiu, não, a casa desabou perante todos esses aí que estão envolvidos nessa falcatrua. Essa é que é a realidade. E a Veja traz a nós aqui novos detalhes. Segundo fontes internas do caso, o tal Cavalcante aí, gente, foi preso inclusive por atrapalhar a justiça, depois de ser alvo de mandados de busca e sumir inclusive com seu celular pessoal. Seu próprio celular agora virou fumaça.
desapareceu. Mas o magistrado Zanin não quer nem saber. Ele vai além, ele vai a fundo, busca a verdade e agora essa história terá de ser explicada da melhor maneira possível, o mais rápido que puder, porque a Polícia Federal daqui a pouquinho, vai bater na porta de todo mundo e salve-se quem puder, e nós estaremos aqui no canal Direto no Assunto com Fábio Alvarenga com credibilidade, trazendo aí o desfecho final deste caso que, na minha opinião, é uma das mais vergonhosas ações que aconteceram aí dentro do judiciário, e essa nova fase que virá na semana que vem agora vai trazer para nós aí a revelação que o Brasil não quer ouvir, mas precisa ouvir, que é a faxinona no STJ. Fiquem todos com Deus, ative o sininho de notificação que é importante. Fábio Alvarenga, daqui a pouquinho eu volto aqui com exclusividade. Até mais! Já no dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus, e falar para vocês, gente, que eu trouxe umas sucessões de bombas que acabam de explodir em Brasília. E olha, gente, uma das notícias mais ruins e difíceis, uma verdadeira tragédia dentro do PT acaba de se instalar. Sim, segundo informações, eles estão furiosos, preocupados, porque a situação é mais grave do que se parece. Sabe, tipo, tem muito mais caroço por debaixo desse angu do que a gente pode imaginar? Pois bem, acabou de sair mais um mega escândalo neste governo. E o que aconteceu é muito pior do que vocês imaginavam. Tem a ver com o INSS, com os aposentados, mas tem um detalhe aí. Tem a ver com sentenças judiciais. E, gente, tem muita gente graúda por trás. E o que vai ser revelado nesse vídeo realmente vai abalar Brasília. E mais, senador aliado de Bolsonaro, sim, um senador da República corajoso, conhecido por não ter papas na língua, falar o que pensa, doa quem doer, enfrentou ninguém mais e ninguém menos que Jacques Wagner. Sim, ele disse tantas verdades para o Jacques Wagner, o petista, o líder do governo, que, gente, segundo informações lá, olha, a situação ficou tão tensa, mas tão tensa, que Jacques Wagner travou, ficou sem ação, o confronto foi forte. Eu quero trazer também este vídeo para vocês com todos os detalhes e destaque nesta notícia. E mais, Donald Trump voltou a agir. Sim, dessa vez tem a ver com Eduardo Bolsonaro, viu? Para quem achou que Eduardo Bolsonaro estava lá, estavam falando que ele na verdade era covarde, olha, gente, ao que tudo parece, é gravíssimo, que vem lá da Casa Branca. E o alvo? Alexandre de Moraes. Eles já estão sabendo no STF, a correria está grande, segundo informações que eu fiquei sabendo, gente, Alexandre de Moraes já está, sabe, tipo assim, sem dormir? Pois bem, porque a situação é mais grave do que ele imaginava. E mais, no meio disso tudo, ainda tem uma prisão que está abalando as estruturas de Brasília. Eu também vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Só, gente, eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de compartilhar, curtir e comentar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Mas antes de eu trazer tudo isso para vocês, eu gostaria de trazer um vídeo que eu preparei para vocês de ninguém mais e ninguém menos que Jefferson Chiquini. Sim, o advogado de defesa de Bolsonaro, explicando por que a delação de Mauro Cid não pode ser comparada à delação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Segundo ele estava lá no momento dessa delação. E, gente, ele vai contar coisas estarrecedoras aqui. E ainda disse mais, viu? Tudo que foi vomitado, tudo que foi falado, e contou uma coisa sobre o PT que, gente, vai surpreender vocês. Apesar que vindo do PT nada é tão surpreendente. Mas o que disse aqui o advogado de defesa Jefferson Chiquini de Bolsonaro, gente, realmente é gravíssimo. Mas antes, olhem o que disse este jornalista da Globo, para vocês terem ideia a que pé anda a situação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o
despacho decisório do presidente do INSS, o novo presidente, que é o Gilberto Vale Júnior. E esse despacho tem o número 66, com a data de hoje, que ele suspende o Vale Mais. É o meu INSS Vale Mais. Por quê? Porque há uma suspeita no governo, na própria nova cúpula do INSS, que haja aí uma nova fonte de desvio e de corrupção. Ele perguntou, essa guerra continua e agora com mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de... CPI está inevitável, está basicamente inevitável e vai acontecer. O governo, quanto mais terminantemente contra se coloca essa CPI, fica parecendo, à luz da opinião pública, que é culpado, está adotando a posição do culpado. Lembrando que a CPI provavelmente não vai ter consequência jurídica. Hoje em dia, uma CPI é principalmente um palanque político ali, em que são trazidos para o público fatos, pessoas, perguntas embaraçosas, mas o efeito dela, se tem, é muito mais na opinião pública do que qualquer outra coisa. O governo fica parecendo culpado, numa situação em que a opinião pública, ela não está partindo de uma posição neutra, não sabemos bem o que é, vamos averiguar. A opinião pública, neste momento, está pendendo muito mais para o lado de uma direita que soube fazer uma comunicação, especialmente vídeo do Nicolas, que disse: o PT roubou os idosos. Para muita gente é isso que está passando. O momento de conseguir, quem sabe, mostrar que, a realidade não é tão simples assim, isso aí perpassou vários governos, esse esquema aí envolveu um monte de gente. Entre outros, claro, tem as redes sociais que deveria estar fazendo mais, mas também a CPI também é esse lugar. Então, neste momento em que já é inevitável continuar com essa postura contrária, eu me pergunto qual que é o real ganho que o PT... Pedindo de notar que lhe falta legitimidade eleitoral e administrativa para reclamar com Xi Jinping do conteúdo da plataforma chinesa TikTok. Seu deslumbramento estica o vexame do marido, que disse ter partido dele o pedido para que o companheiro Xi envie ao Brasil pessoa de sua confiança para debater regulação digital. Na China, como se sabe, a regulação é um outro nome para censura. Muita gente se animou quando Janja avisou, antes da posse de Lula, que iria ressignificar o papel de primeira-dama no Brasil. Decorridos 2 anos e meio, mulheres que ralam para se impor, talvez preferissem que já estivesse entendido que a Constituição brasileira não concede poder nem significado a ninguém apenas por ser mulher de presidente da República. O Brasil é um país estruturalmente machista e misógino. O primeiro passo para combater o problema é reconhecer a sua existência, mas o machismo e a misoginia viraram para Janja 2 escudos gastos. Vão se tornando antifeministas por excesso de uso. Boa noite. Imagina, gente, Josias de Souza falar isso, ele que é passador de pano de Lula e Janja de Janja, porque realmente a situação dentro do PT, o racha está pior do que nunca. Mas racha mesmo, vocês vão ver no momento em que os senadores, tanto da direita quanto da esquerda, tem um confronto dentro do Senado. Gente, a situação tá tão grave que é petista com petista, vocês não têm noção do que está acontecendo por trás dos bastidores de Brasília. Mas antes, olha o que disse Jeff Chiquinho. Segundo ele aqui revelou a verdadeira face do PT. Enquanto na chamada trama golpista apenas uma delação com mais de 9 versões diferentes e sem entrega de nenhum documento, na Lava Jato houve pelo menos 176 delações. E ele explica aqui sobre o PT. Foram utilizadas diversas delações, obviamente, completamente diferentes dessa do Mauro Cid. Qual o peso, qual a diferença daquelas que envolveram o presidente Lula, aliás, condenado, né, em todas as instâncias, corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais, para essas do Mauro Cid em relação ao Bolsonaro? A diferença daquelas delações é porque elas começaram em primeiro grau e foram com o Ministério Público Federal. Então aquelas delações são o seguinte: o processo, ou melhor, a investigação ou processo, teve de todas as formas.
era em primeiro grau, no Ministério Público Federal, o delator ser o advogado, com o Ministério Público. O juiz não participava disso. E aí o delator confessava o crime e mostrava provas. Transferência bancária, prova. Era coisa... Eu participei da Operação Lava Jato. Eu participei de 7 processos. Eu vi as provas com meus próprios olhos. Eu sei a organização criminosa que é o Partido dos Trabalhadores, porque eu vi com meus próprios olhos. Eu estive no interrogatório de Cerveró. Eu estive pessoalmente no interrogatório de Vacari. Eu assisti a 1 metro, esses caras vomitando quem é PT e quem é Lula. Então aquilo foi o seguinte, uma delação firmada com o Ministério Público Federal, que era o Deltan, o líder do grupo, o juiz homologava e a defesa do Lula recorreu daquelas delações. A defesa do Lula recorreu, anula a delação. Foi para o TRF não. Foi para o STJ não. Foi para o STF, o STF não. As delações da Lava Jato foram homologadas por todas as instâncias. O STF homologou, em um primeiro momento, todas as delações da Lava Jato. Até para a repatriação dos valores. Veja, isso é delação, Gui. O dono da construtora, ele confessou que corrompeu. Ele confessou que corrompeu. Ele mostrou prova da corrupção e ele devolveu o dinheiro da corrupção. Isso é delação premiada. O Mauro Cid é um único delator. Você não tem mais ninguém delatando. É ele, só ele e somente ele que delata. Não traz provas. Não tem nada a contribuir. E ainda muda de versões a depender dos fatos que surgem. Então, cada fato que surge, chamam ele para ele mudar a versão. É absurdo, é aberrante. Esse processo é uma vergonha. Isso aí, pessoal. O Jeffrey Chiquinho aqui no Café com a Gazeta. Que eu quero desconstruir um discurso que está se tentando fazer aqui dentro. Não só contra a Associação de Aposentados, mas também contra sindicatos. Não vamos generalizar. Ali está a tela, os senhores senadores e a senhora senadora podem enxergar. A linha azul são das associações históricas, como a CONTAG, que tem mais de 60 anos de criada. Aonde estoura a curva, senhores? Estoura a curva em sindicatos de fachada, empresas disfarçadas de marginais que se constituíram para roubar e não para prestar serviço. Sindicato manda seus dirigentes atrás do seu. E não vou acusar ninguém, mas isso parece que foi preparado. Estourou em 23 e 24, mas foi preparado antes. E só foi interrompido, como o ministro já disse, por conta da nossa decisão. Mas eu quero que fixem esse gráfico para saber quem é responsável pelo trambique. O trambique é dessas empresas disfarçadas de sindicato que começaram em 2017. Bahia hoje estava valente, o bicho falou alto, gritou no microfone. Nunca tinha visto, nem comigo, fiquei admirado. E Bahia botou um gráfico aí, eu vou querer colocar um também, né? Porque para contrapor o gráfico dele. Mas de vez em quando, desses males da esquerda, Vossa Excelência faz sempre uma estocada no sentido de chamar a atenção para que a responsabilidade, como a perturbação da baleia, como as joias, tudo está no colo de Jair Bolsonaro. Mas eu quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção, para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner, e eu acho até que uma CPMI com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro.
Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço, é só uma coisinha. Aí você não dá atenção, a outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo, teriam evitado esse câncer que chegou agora? É revoltante. Nós chegamos a esse absurdo. E estamos aqui discutindo, muitas vezes, o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara por sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do Trabalho, no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe, Vossa Excelência, explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer, embora eu tenha tudo na minha mão aqui, eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019, eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016, olha lá a subida no governo Temer. Olha a descida no governo Bolsonaro, olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos, aí estão os gráficos, aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua, não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes impediu, e é Polícia de Estado, não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim, o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, porque a STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só agora que nós estamos vivendo uma ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula investigado, condenado em 3 instâncias. E agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? Que preocupação é essa? Ver a PF agindo em tempos em que o ministro da Justiça dizia que a PF era para Lula dizer que era dele, e também a AGU não pertence. A AGU e a Polícia Federal do Brasil. Para concluir, meu querido senador. Vou concluir. Então, e eu vou guardar essa frase sua para eu poder lhe cobrar.
E aí, na sua fala de início, quando você faz tecnicamente que as pessoas que foram assaltadas por esse conluio covarde de bandidos sequestradores do pão do pobre. Glaze faz terrorismo com aposentados para tentar barrar a CPMI do INSS. A ministra de Lula diz que a investigação pode atrasar a devolução do dinheiro roubado dos idosos, ainda que o INSS já tenha começado esse trabalho. E segundo esse jornalista, olha o que ele diz aqui. Para a ministra petista, basta que a Polícia Federal cuide dos casos em sigilo, sem que a sociedade saiba dos podres envolvidos no caso, e que o governo use o dinheiro público para devolver o que foi roubado dos aposentados. O dado que demonstra o desespero do Planalto com a abertura da CPMI está no trecho do texto de Glaze, em que a ministra sugere que a investigação no Legislativo atrasaria um reembolso a aposentados. Segundo ele, puro terrorismo com os aposentados já tão angustiados e humilhados pelas fraudes. Aqui ele fala mais, ministra de um governo que se orgulha de ter descoberto a fraude, Glaze deveria defender todo tipo de investigação, em nome da defesa dos aposentados, quanto mais melhor. Não é, no entanto, o caso. E aqui tá aqui, ó. Todo aqui, ó. Ó o Twitter dela, ó. Glaze Hoffmann. E segundo ele, isso é sim um terrorismo aos aposentados. Vocês concordam com esses jornalistas? E agora a gente veja mais esse mega escândalo que explodiu no governo. Olhem isso, e desta vez é pior do que a gente imaginava. INSS, esquema usava sentenças para buscar regras do crédito consignado de CGU. A fraude teria movimentado 126 milhões em descontos ilegais com Olha, um novo capítulo do escândalo na Previdência. Uma operação na Paraíba descobriu que entidades de fachada moviam ações coletivas em nome dos aposentados e embolsavam o dinheiro das decisões judiciais. Advogados e um servidor da Justiça Estadual são investigados. Um novo golpe na carteira dos aposentados. O Ministério Público da Paraíba acredita que mais de 100 mil pessoas foram roubadas no esquema de fraude e que o prejuízo passe dos 120 milhões de reais. Assim como o escândalo revelado pela Polícia Federal há 3 semanas, a operação na Paraíba também tem como alvos associações suspeitas de roubar o dinheiro dos aposentados por meio de descontos criminosos. A investigação aponta que a quadrilha era formada por advogados e um servidor da Justiça paraibana e que no esquema as associações entravam na Justiça com ações coletivas em nome dos aposentados que não tinham qualquer ligação com elas. Ainda de acordo com o MP, a quadrilha controlava a comarca e conseguia vantagens financeiras em decisões que saíam em tempo recorde. O escândalo do INSS fez o presidente Lula convocar ministros para discutir a estratégia do governo sobre o pedido de CPI no Congresso. Trump avalia punir Moraes, mas alerta para alto risco. Entenda. O governo de Donald Trump avalia a possibilidade de impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, incluindo a suspensão de vistos e até confisco de bens e contas que ele possa ter nos Estados Unidos. No entanto, a Casa Branca considera que essa medida apresenta altos riscos, tanto para os interesses americanos quanto para a estratégia de apoiar a volta da direita ao poder no Brasil em 2026. Fonte do alto escalão do governo confirma que os temas das sanções está em pauta, conforme informações da colunista Jamil Chad, da UOL. A ideia é mostrar que a política externa de Trump combaterá uma suposta censura contra as redes sociais. A política externa de Trump combaterá uma suposta censura contra as redes digitais, ponto central na estratégia da extrema-direita para ampliar sua influência por meio de campanha de desinformação. Essa ação, é isso mesmo?
situação não seria isolada desde o início da gestão Trump. Foram adotadas leis que impedem o envio de recursos públicos dos Estados Unidos para entidades, ONGs, universidades ou governos estrangeiros que defendam pautas como o combate a desinformações ou a regulação das redes. De acordo com assessores da Casa Branca, o Brasil tem papel fundamental nessa estratégia e faz parte de uma avaliação mais ampla que inclui apoiar países governados por alas progressistas para que nos próximos 2 anos passem a ser administrados por aliados de Trump. Segundo o alto risco, a pressão por uma ação contra Moraes aumentou após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, intensificador e lobby junto à base mais radical do Partido Republicano em Washington. No entanto, tanto no Departamento de Estado quanto na Casa Branca, a situação de Moraes é vista como de alto risco. Olhem isso, gente, aqui bem claro, para quem achou que Eduardo Bolsonaro estava lá por medo, lógico que não. Ele está mexendo seus pauzinhos para realmente vir as sanções para Moraes. E vai chegar mais cedo ou mais tarde, ao que tudo parece. Escândalo. E agora, vejam isso. Tuta, substituto de Marcola no PCC, é preso na Bolívia pela PF. O homem usava um documento falso. A Polícia Federal prendeu Marcos Roberto de Almeida Tuta em Santa Cruz, La Sierra, na Bolívia, nesta sexta-feira. A ação contou com o apoio da Interpol e da Polícia Boliviana. Tuta é apontado como um dos líderes do PCC e substituto de Marcola. Ele estava foragido desde 2020. O brasileiro foi condenado a 12 anos de prisão no Brasil por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele também está na lista de procurados da Interpol. A prisão aconteceu quando Tuta procurou uma unidade policial boliviana com um documento falso em nome de Maicon da Silva. Os agentes identificaram a fraude e confirmaram sua verdadeira identidade. Tuta segue preso na Bolívia desde domingo. Ele deve passar por audiência para definir se será expulso do país ou vai responder por uso de documento falso. Se for expulso, poderá ser enviado ao Brasil nos próximos dias. Caso a justiça boliviana exija um processo de extradição, o retorno pode demorar mais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família de direita, você também. Deixa aqui também o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, e me chamo Renata. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.